Deus. Aleluia. Tome assento, queridos irmãos. Abra rapidamente a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. Estamos dando sequência à nossa série de sermão panorâmico nos 27 livros do Novo Testamento. Eu queria fazer um sermão por livro, mas não está sendo possível, e o clamor dos obreiros também está sendo muito forte. Eles dizem, não, pastor, faz mais sermões, é melhor. Mas o meu medo é isso, fazer mais sermões vira quase que uma minissérie em cada livro. Mas quero ver se esses grandes textos, assim que nem Romanos, agora passando, a gente consegue fazer tudo num único sermão. Também, antes de nós entrarmos na leitura da palavra, eu gostaria de exaltar o Senhor pela vida e pela presença do Dinarte que está conosco hoje. Aleluia! Glória a Deus! Tem sido objeto e alvo de nossas orações, nosso constante carinho. Um prazer te ver aqui, que Deus te abençoe e te dê vitória completa, Dinarte. Aleluia! Alegria muito grande que Deus tem feito. Romanos capítulo 9. Verso de número 13, 14, 15 e 16. Esse texto, até falar ele, já é uma coisa difícil, né? Diz assim, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei a Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu te levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Até aqui a palavra de Deus, até aqui a palavra do Senhor. Semana passada nós vimos como Deus justifica os ímpios, como Deus justifica os pecadores, quer sejam eles gentios, quer eles sejam judeus. Do capítulo 4, a metade do capítulo 3, até o capítulo 5, verso 21, nós tratamos sobre isso. Deus justifica tanto os gentios, tanto as demais nações, tanto os demais povos, por meio da graça, por fé, mediante o sangue de Jesus, como Deus justifica os judeus, o povo do pacto, o povo da aliança, também por meio da fé, por meio da graça e por meio de justiça. E vimos, especialmente no capítulo 5, os benefícios da justificação. E falamos, então, como Deus converte um ser humano, como Deus salva um ser humano através da justificação pela fé. E falamos semana passada o capítulo 6, 7 e 8, como os justificados devem viver. Lembram disso? Sim ou não? Bem, então podemos andar adiante. Então, falamos sobre como os justos, como os salvos devem viver, falando agora, então, devem viver no Espírito, andar no Espírito, não vive mais sobre a lei, enfim. E hoje, então, nós vamos falar sobre o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, que para uns é um dos mais difíceis capítulos de Romanos. Eu já vi gente expor Romanos inteiro, entre aspas, e pular o capítulo 9, 10 e 11. Porque é um texto que já causou muito debate e muita briga e muita confusão doutrinária e teológica. Eu gostaria de
tratar esse texto separadamente. Eu pensei em tratar esses três capítulos, com os capítulos finais, tudo junto. Os capítulos práticos, não, vai perder-se muita coisa. Então, eu vou falar só sobre esses 3 capítulos, os polêmicos capítulos de Romanos. E semana que vem eu concluo Romanos, então, falando sobre as questões práticas, ok? Então, qual que é o tema desses 3 capítulos? O tema é: Deus decide quem integra o seu povo. Esse é o tema principal desses capítulos. Lembra que esse também é um dos grandes temas da Epístola de Paulo. Lembra que eu falei a Epístola de Paulo aos Romanos? Que a Epístola de Paulo, o tema central não é a justificação pela fé. O tema central da carta e da Epístola de Paulo é que a igreja em Roma, ela é composta de judeus e gentios, e estes, por sua vez, não estão se relacionando muito bem. Há quem julga o próximo e há quem despreze. Está acontecendo no seio da igreja isso, uma igreja que Paulo não plantou e que Paulo não conhece, mas que o Senhor faz com que ele se comunique com ela, porque ninguém melhor do que Paulo para falar a essa igreja. Ele é o apóstolo dos gentios. Ninguém melhor, ninguém mais capaz de acabar com essa polêmica na igreja de Roma do que o apóstolo aos gentios. Lembra quando eu falei para vocês que o pano de fundo de todas as epístolas paulinas era Atos dos Apóstolos? Nós estudamos Atos e em todas as cidades havia intriga entre os judeus que perseguiam Paulo e Barnabé, perseguiam Paulo e Silas, perseguiram a missão gentílica. Em todas as 3 viagens missionárias, nós vemos inimigos à missão gentílica, a conversão de outros povos sendo aderidos agora como povo da aliança. Paulo vem pregando que aqueles que têm fé em Jesus, ainda que sejam africanos, asiáticos, europeus, são filhos de Abraão. Isso dá uma hemorragia cerebral na mente de um judeu do primeiro século. E eles ficam revoltados. Paulo começa a explicar que a lei, os profetas, os salmos apontavam para Jesus, que o fim da lei é Cristo. E eles começaram a dizer que Paulo então era contra Moisés, Paulo era contra o templo, e começaram a inventar um monte de mentira contra Paulo. Paulo não disse que o evangelho é contra, que Jesus é contra a lei, contra Moisés. Paulo não diz que o cristianismo e o evangelho é contra a lei. Paulo diz que o cristianismo é o cumprimento da lei. Todas as 3 viagens missionárias nós vemos na cidade de Tessalônica, de Icônio, de Listra, de Derbe, os judaizantes perseguindo Paulo. Paulo chega em Jerusalém e ele é preso depois ainda do concílio de Jerusalém, de a igreja dar a ele a destra da comunhão. Depois do concílio de Jerusalém, quando ele volta então a segunda vez para Jerusalém, ele é preso por causa desses judeus que estavam da Ásia e começaram a fazer tumulto. Inclusive, o concílio de Jerusalém, em Atos 15, acontece por causa de judeus que não entendiam o que Paulo estava falando. Ora, se tem cristãos até hoje que não sabem o que Paulo está falando, imagina um judeu assim, que só tinha a Torá, não tinha o Novo Testamento redigido. Imagina que coisa terrível. Enfim, o que está acontecendo aqui no capítulo 9, 10 e 11 é a mesma coisa. Paulo está estabelecendo, assim como em Atos e assim como é o cerne aqui, ele está dizendo: Deus decide quem é e quem faz parte do seu povo. A ideia desses 3 versículos é falar da salvação do povo gentílico ou do ingresso do povo gentílico como povo de Deus, independente de suas obras. Esse é o cerne da carta aos Romanos, não é a justificação pela fé. A justificação pela fé é um tema que está subordinado a esse tema maior, ok? Então vamos ver rapidamente, dada essa introdução meia longa aí,
Vamos ver então o que nós temos para hoje. Mas isso deve ficar bem fixado no coração de vocês. Embora tenha predestinação, tenha eleição aqui, a eleição e a predestinação no capítulo 9, 10 e 11 está subordinada a esse tema de que Deus decide quem faz parte do seu povo, ok? A ideia é de o povo gentílico, o povo não judeus, pertencem ao pacto, porque Deus falou lá em Gênesis capítulo 12 a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as brigas de escola teológicas podem brigar, se matem. Não falarei sobre isso, falarei o que Paulo está falando. Me deu um alívio tão grande, porque eu me lembro da minha juventude teológica, brigando quase desse texto, quase louco, doido da cabeça. Você não vê como é que aquela igreja me aturou. Por amor mesmo, né? Mas enfim, então, em Romanos 9, do capítulo capítulo 9, do versículo 1 até o capítulo 11, verso 36, o argumento de Paulo recebe outro contorno crítico. A grande ideia aqui, especialmente, olha o verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Como é natural em Paulo, Paulo responde perguntas de um interlocutor imaginário. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? É uma pergunta, é alguém que ele está fazendo uma suposição, depois que ele expôs aquelas verdades, ele diz, que diremos, pois, à vista das coisas? E ele mesmo responde. Paulo, ele tem um interlocutor imaginário, e aqui ele está respondendo a alguém que inquiriu assim, para aí. Se os gentios são povo da aliança, são povo de Deus, os judeus rejeitaram Jesus. Então as promessas que Deus fez com o povo de Israel falhou, errou, Deus errou. Paulo então escreve esses 3 versículos para responder a essa suposição, a essa pergunta retórica e imaginária. A resposta de Paulo a esta pergunta é composta de 2 partes básicas. Número 1, Paulo explica que a palavra de Deus não define filiação de seu povo por origem étnica ou pelo empenho humano, mas pela eleição soberana de Deus. Então, essa é a primeira resposta. Então as promessas ao povo, ao povo judeu falhou. Então a primeira resposta de Paulo é essa. A palavra de Deus não define filiação em seu povo, de seu povo por origem étnica. É o que ele está dizendo aqui no verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Tanto é que você lê o profeta Jeremias, se você abre o profeta Jeremias, nos primeiros 7 capítulos, a denúncia é: vocês são incircuncisos de coração. Nossa. O profeta Jeremias chega e diz assim, fechem o templo. Eu tenho nojo do culto de vocês. É melhor não ter culto do que esse culto que vocês apresentam com os lábios, mas o coração está longe. Daí ele diz assim, eu vos levarei em cativeiro, eu vos punirei, vocês serão levados exilados. Haverá apenas um remanescente. Esse remanescente, que é uma minoria de judeus, esses são verdadeiramente o meu povo. Isso em toda a história dos judeus. Nem todo judeu era judeu. Da mesma maneira que nem todos que estão sentados na igreja nasceram de novo. Pastor, o fulano fez isso. Pois é, filho. Nem todos que têm o nome escrito no hall de membros da igreja são necessariamente escritos no livro da vida. Só é o nome escrito no livro da vida aqueles que nasceram de novo. Então,
A resposta de Paulo a essa pergunta sobre a palavra de Deus falhou. Em primeira resposta, Paulo explica que a palavra de Deus não define filiação do seu povo por origem étnica ou pelo empenho, pelo esforço humano, como ele vem dizendo. Não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar de bondade e de misericórdia. Paulo inclui nessa parte de sua resposta uma longa explicação da razão pela qual Israel não foi capaz de adotar o Evangelho. Eles foram rejeitados por causa da incredulidade, porque eles desprezaram, como disse o verso de número 33 do capítulo 9, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de ofensa, aquele que crê não será envergonhado, mas aquele que rejeita, esse será envergonhado e será destruído. O povo de Israel foi rejeitado porque não creu, foi por causa da incredulidade do seu coração. Leem Moisés, leem os profetas e não acreditaram nas promessas que Deus havia lhes dado. Eles haviam rejeitado, a incredulidade é a razão pelo qual os judeus foram rejeitados e foram desprezados e não fizeram parte, então, das promessas que Deus havia dito. A culpa não estava em Deus, que não tinha poder para salvar. A culpa estava nos judeus que rejeitaram. Jesus diz: ele veio para o que eram seus e os seus o rejeitaram. Todavia, todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. A segunda parte dessa resposta, Paulo afirma que a presente substituição dos judeus incrédulos por grandes quantidades de gentios crentes no povo de Deus é a parte de um esquema escatológico, no qual, por fim, todo Israel será salvo. Paulo vem explicando, especialmente no capítulo 11, do verso 11 em diante, ele vai explicando a razão da rejeição do povo de Israel. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Será que os judeus falharam para que ficassem prostrados? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para fazer com que judeus ficassem com ciúmes. Paulo, então, ainda respondendo por que a palavra de Deus não falhou, porque esses não receberam com fé, e porque Deus usa a rejeição de Israel para abrir espaço para a conversão em massa daqueles que estavam longe. Isso fica muito claro quando ele diz no verso 24 até o 30 do capítulo 9. Olha que diz o capítulo 9, verso 24 em diante. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz Oséias: chamei de meu povo ao que não era povo, e de amada o que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? A saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não buscou pela fé, mas como porque obras tropeçaram na pedra de tropeço. Então, o Senhor chamou povo que não era povo que não conhecia o Senhor. Esse foi encontrado. Esse que
que estavam longe da aliança, longe do pacto, eram estranhos. Aliás, a palavra gentios, eu já expliquei isso aqui uma outra vez, o Gabriel também explicou na sua sermão, a palavra gentil, ela é uma palavra pejorativa, é um adjetivo pejorativo no sentido de ser gentalha. Os judeus olhavam para o mundo pagão como se fosse uma gentalha, um povinho, uma ralé. Essa é a ideia. Eles caíram em desgraça e incredulidade, e aprove ao Senhor usar essa queda do povo de Israel para proclamar, então, a salvação aos gentios, no plano escatológico do eterno, falando que Deus, então, salvaria como Isaías diz, as ilhas distantes, os povos distantes, um povo que não procurava. Fui achado por um rebanho que não me conhecia. E quando os gentios se convertessem, e é o que está acontecendo na igreja de Roma, e é o que está acontecendo em todo o Novo Testamento, milhares de cristãos gentios de origem asiática, de origem grega, de origem romana, de várias etnias estão se convertendo em massa, e os judeus estão admirados com isso. Paulo pega textos como esse, do capítulo 9 de Isaías, que o Senhor salvaria esse povo gentil para provocar ciúmes nos judeus, para que eles que haviam sempre resistido ao Senhor. Israel não resiste ao Senhor só em Jesus. É só olhar no deserto, Israel sempre resistiu ao Senhor. Aliás, capítulo 7 de Atos, Estevão prega um sermão dizendo: vocês sempre resistem ao Espírito. E ele começa dos patriarcas até aquele exato momento dizendo: Israel sempre rejeitou os profetas, sempre rejeitou o Senhor, sempre tentou o Senhor. O Senhor então salva o mundo pagão, gentílico, e eles ficam de boca aberta. O Senhor usa essa salvação para provocar ciúmes em Israel, porque até nisso Deus é bondoso. Até nisso, nesse juízo, nessa advertência contra Israel, Deus adverte cheio de ternura: eu vou provocá-los para que isso traga arrependimento, para que isso traga transformação e vocês se rendam a mim, mananciais de água viva. Na primeira parte de sua resposta, a pergunta acerca da fidelidade de Deus, no verso 5. São israelitas, eles pertencem à adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei. Ocultas promessas deles são os patriarcas, também deles descende Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito para sempre, amém. Não pensemos que as palavras de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato os israelitas. Na primeira parte dessa resposta, então, Paulo apresenta a fidelidade de Deus para com Israel. Paulo argue que as Escrituras não apresentam garantias para com Israel, de que esses são povo de Deus simplesmente por causa da sua origem genealógica. Ninguém se torna filho de Deus por causa da vontade do coração, da carne ou do sangue. Só por serem israelitas pertencemos ao povo de Deus? Não, absolutamente não. Se isso fosse verdade, é o que ele vai tratando sobre Isaac aqui. Se isso fosse verdade, Ismael também seria povo de Deus. Aliás, Ismael primogênito, ele deveria ter o direito sobre a herança do pai Abraão. E o texto diz, continua dizendo: nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Verso 7. Isto é, não são os filhos da carne
que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. A grande questão em Romanos 9 a 11 é essa: quem é os filhos de Deus? Paulo diz, olha, filho de Deus não são aqueles, povo de Deus não são aqueles que são por direito de sangue, porque senão Ismael deveria ser, porque ele é o primogênito de Abraão. Ele é o filho de Abraão, mas ele não herdou as promessas nem as bênçãos, porque Deus fez um pacto e uma promessa com Isaac. Povo de Deus, no entanto, são aqueles, não por origem racial, étnica, cultural, são judeus, romanos não, gregos não, pedigree religioso, tem um pedigree de salve, a igreja não cresce por osmose, filho de crente não é neto de Deus. Filho de crente precisa nascer de novo. Filho de crente recebe uma infinitude de bênçãos, um cercado de bênção. Mas ele vai ter que renunciar ao pecado e receber o Salvador. No entanto, as Escrituras mostram que Isaac, o filho prometido por Deus a Sara, era o real herdeiro de Abraão. Não só isso. Ele continua dizendo, não é só isso. Ele dá um exemplo também de Rebeca, o verso que eu li. Verso 10, isso não aconteceu somente com ele, falando com Abraão e Isaac, né? Mas também com Rebeca, com Ismael, né? Com Ismael. Mas aconteceu também com Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, porque o propósito de Deus quanto à eleição prevalece, não por obras, mas por aquele que chama. Quanto foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais novo, como está escrito, amei a Jacó, porém desprezei a Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem, mas de Deus que tem misericórdia, ou que usa de misericórdia. Ou seja, Israel foi contado como Israel, Isaac, Jacó foi contado como o povo de Deus. Não por causa de bondade inata nele, mas porque Deus quis. Por causa da livre graça de Deus. Deus decide quem integra o seu povo. Sendo claro aqui. Tudo que eu já falei até aqui. O homem não é aceito como povo de Deus por causa da sua raça, por causa da sua etnia. Isso a gente vê na escolha de Isaac em detrimento de Ismael. O homem não é aceito como povo de Deus por causa das suas obras. Isso a gente vê na escolha de Jacó em detrimento de Esaú. Porque ambos não tinham feito nem mal e nem bem. Mas Deus escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú. O homem não é aceito por Deus, nem por causa do sangue, nem por causa da sua árvore genealógica. Deus não está nem aí para o nome da tua mãe, nome do teu pai, pelo CPF, se o teu pai é o plantador da igreja, se o teu pai é o apóstolo tal. Você precisa render-se ao Salvador. Você precisa acreditar na cruz de Cristo. Você precisa ser regenerado pelo Espírito Santo. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo tem em mente. Deus decide quem é o povo dele.
O homem não é escolhido pela sua linhagem, pela sua raça, pela sua cultura, pela sua intelectualidade, por seus méritos, por sua força, mas pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe nada que eu e você possamos fazer que nos torne merecedores da graça e do amor de Deus. Deus olhou para nós por pura graça, pelos méritos do seu único Filho, Jesus de Nazaré, nosso Salvador, nosso Redentor. Era isso que a igreja de Roma não entendia. Era isso que a igreja da capital não entendia. Eles brigavam entre si, judeus e gentios, se achavam um melhor do que o outro. Diz assim, você que acha que deve comer carne de porco, não julgue o irmão que não come. Você que acha que não deve, não despreza. Então, uma ala desprezava e outra ala julgava. Os judeus desprezavam. Os gentios julgavam. Perdão, os judeus julgavam. Eles são ímpios, são pagãos. Eles não vão para o céu. Os gentios desprezavam. Olhavam eles como desdém. Vocês são meninos na fé. Vocês não conheceram a graça, o evangelho. Hoje nós não temos mais circuncisão. Hoje nós não temos a questão da guarda do sábado, nós não temos as festas de lua nova, de lua cheia, nós não temos a festa do tabernáculo, que era a grande questão aqui, se os gentios deveriam guardar essas coisas. Mas nós temos outras coisas. Nós temos os nossos usos e costumes, que alguém julga. Não, você tem que, para ser crente, para ser povo de Deus, você tem que fazer isso. Tem os 5 solas, né? Sola gratia, sola escritura, sola Cristo, sola Deus a glória, e somente pela fé, né? E algumas igrejas têm um sola gravata ainda, né? Cara, pregar sem gravata em alguma igreja. Eu já vi gente que em igrejas que tem uma salinha do lado com determinadas roupas para os indivíduos que vão ministrar o louvor ou pregar, que não veio de forma adequada segundo a tradição daquela igreja, usar. Coisa horrível uma coisa dessa. E não, eles falam com orgulho, assim. A diaconisa que fica com a fita métrica na porta da igreja ali, vê esse negócio. E se tiver uma racha, eles costuram. Nós não temos isso de sábado, nós temos hoje de carne de porco, a gente venceu isso. Em compensação, a gente erigiu, edificou tantas coisas que acabam nos dividindo. Paulo, esse princípio que ele pregou lá no 1º século, dizendo que povo de Deus, mesmo que sejam de culturas diferentes, povo de Deus, mesmo que seja raça diferente, ele é aceito por Deus, não por seu tradicionalismo, pelo seu costume, pelas suas obras, pelos seus esforços. O que faz nos filhos de Deus é a graça do Senhor. Não é assim hoje, agora, deixa eu bater nos mais liberais nos costumes. Os mais liberais nos costumes, que tocam rockzinho, que pode deixar uma barba, que não pregam com gravata, eles têm a tendência de olhar as igrejas mais conservadoras e achar que são melhores. Porque a gente tem um louvor mais contextualizado, nós temos uma teologia melhor, nós temos a pretensão e nós temos a tendência de olhar para eles. Nossa, eles ainda cantam aqueles hinos do Arco da Velha e achar que nós somos melhores ou superiores do que eles. Olhar as irmãzinhas de coque, do saião, a varoa do roupão, né? Canta a varoa, Joquebede. Ô, Joquebede. Esse é ruim, esse dá para desprezar mesmo, esse é muito ruim. Mas a gente tem a tendência de olhar essas pessoas, esses irmãos, e desprezá-los. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que há espaço na igreja
para os irmãos que usam o coque. Que há espaço para os irmãos que são culturalmente diferentes. O que não pode é tu elevar o teu tradicionalismo ao peso salvífico. Isso não pode. Que haja respeito, não são essas coisas que nos recomendam a Deus. O que nos recomenda a Deus, o que nos faz filho de Deus, o que nos faz espirituais, o que nos faz povo de Deus, é a graça de Jesus. É a bondade de Deus. É isso que está por trás de toda a explicação. Eu sei que eu pulei processos aqui, mas tem que fazer inteligível as coisas para vocês. Paulo, então, passa a falar sobre o fracasso presente de Israel. Ele vai falando por que Israel falhou, por que Israel caiu. Isso ele deixa bem claro a partir do verso 30. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel que buscava a lei de justiça não se chegou a atingir a essa lei? Por quê? Porque não buscou pela fé, mas como por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aquele que nele crê não será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei, o propósito da lei é Cristo. Ele continua dizendo: ora, Moisés escreve assim: a justiça que procede da lei, aquele que observar os seus preceitos por ela viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é para trazer Cristo do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que esta palavra diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e com o seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A lei diz que aqueles que cumprir todos os mandamentos vive pela lei, o que é uma impossibilidade. Você lê Deuteronômio capítulo 28, 29, diz: maldito todo aquele que não cumprir as palavras dessa lei. Você será levado ao cativeiro. Foi o que aconteceu com Israel, eles foram levados cativo. Eles foram espoliados por várias nações, porque não obedeceu à lei do Senhor, e é impossível viver pela obediência. Aqueles que acham que pode agradar a Deus pela obediência das suas leis, dos seus mandamentos, logo, logo se encontrarão em desespero, porque é impossível agradar a Deus ou alcançar a justiça por meio do cumprimento ou pela obediência da lei. A palavra do Senhor diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nunca veio com o propósito de salvar. A lei é como se fosse apenas um termômetro. Ela pode medir o grau da febre, mas não pode curá-lo. O termômetro mede apenas o grau da febre, mas não pode curá-lo. A lei apenas apresenta a pecaminosidade humana. A lei é como se fosse um espelho, ela mostra, ela revela o pecado. E ela, então, coloca todos debaixo de maldição. É o que Paulo vai dizer no final do capítulo 11, verso 32. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. É interessante que os judeus são corrigidos pelo apóstolo Paulo. E os gentios parece que dão uma risadinha, aquela nós estamos certos. Paulo deu
uma raiada aí com os judeus. Daí Paulo se volta aos gentios, dizendo, capítulo 11, verso 11 em diante, Paulo diz o seguinte, agora está direcionando aos gentios. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão dele, a salvação chegou aos gentios para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles aqui, os judeus, resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e algum deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for a santa raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira braba, foi enxertado no meio deles, se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, verso 18, ele chama a atenção dos gentios. Não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continua firme diante da fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, bondade de Deus. Desde que você permaneça nesta bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se permanecerem na incredulidade, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquele que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais estes, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Depois de falar sobre os gentios, ele se direciona aos judeus, ele se direciona aos gentios que estavam orgulhosos. Os judeus foram rejeitados, foram desprezados, Deus olhou para nós, certo? Porque nós somos os coitados, os desprezíveis, nós pecamos tantos e aquela coisa toda, somos merecedores. Nós não tivemos tanta luz, tanta revelação como eles. Não foi isso que fez com que o evangelho chegasse na tua casa, chegasse na minha casa, chegasse ao teu coração. Não existe nada em você que te fizesse merecedor. É isso que Paulo está dizendo. Também, gentios, vocês foram objetos da graça de Deus, da bondade de Deus. Deus faz tanto judeus, tanto gentil seu povo. Mas se vocês se orgulharem, se vocês olharem os outros com desdém, como se vocês estão aqui porque são bons, estão aqui porque são justos, estão aqui porque são melhores do que os outros, não se orgulhe. Deus rejeitou o objeto do seu amor, o objeto do seu pacto, o objeto da sua aliança, os judeus. Se a igreja gentílica assim vai descer, o Senhor também o rejeitará. A salvação é pela fé. Você está de pé não é porque você como eu sou boazinha, eu nunca briguei com meu papai, eu nunca briguei contra minha mamãe, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca fiz nada de errado, é por isso que eu estou aqui. Não, você está aqui pela graça soberana de Deus, pelo favor do Senhor. E se nós não compreendemos isso, e cedemos ao pecado do orgulho, da vaidade, assim como o Senhor rejeitou Israel, porque Israel rejeitou o evangelho da graça, Deus rejeita a igreja cristã que está baseado em justiça própria.
Eles fracassaram para que nós, que éramos oliveira brava, fôssemos enxertados. Para que então todo Israel fosse salvo. Paulo apresenta dizendo que o Senhor vai, através da salvação dos gentios, enciumar o povo de Israel e trazê-lo para si. Se na rejeição nós somos salvos, tu imagina quando Israel for salvo. Há uma promessa e uma esperança futura para o povo de Israel. Nossa, agora quebrou. O pastor se tornou dispensacionalista. Eu só estou pregando o que Paulo disse. O povo de Deus há de vir, já está vindo em Cristo. Então todo Israel será salvo. Aqui é todo Israel, todo o povo de Deus, judeus e gentios. O que deve ficar bem claro nesses três capítulos é que Deus que decide quem é e quem não é. E se você está aqui, é pela graça de Deus. Você está de pé, não é porque você é bom, porque Deus é misericordioso. Você lê a Bíblia, não é porque você é o mais esforçadinho do rebanho. Não. Não. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Você pode abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao 29. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, do 26 ao 29, eu vou encerrar aqui. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, para que a glória seja somente dele. Há uma confusão na igreja da capital do Império Romano. Judeus e gentios estão em desarmonia, envaidecidos, ensoberbecidos, disputando. Eu sou da linhagem de Abraão. O Senhor escolhe normalmente os piores pecadores. Você não está aqui, Deus me honrou. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando e Deus me honrou. Deus vai te honrar, Deus vai honrar você. Chega a dar um troço esse negócio de Deus honrar você. Eu sei que tem um aspecto interessante positivo nisso. Você só ora e jejua por causa da graça de Deus. Você está vestindo, é graça de Deus. Você tem uma família, é graça de Deus. Você tem um emprego, é a graça de Deus. Judeus e gentios são chamados povo de Deus, porque Deus do céu olhou os olhos nele e disse: tu és meu, tu és minha. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe mérito nenhum. Não é pelo esforço, não é pela performance, é porque Deus é bom. A maioria dos senhores fez força para fugir de Deus. A maioria dos senhores fez força para fugir de Deus. Mas Deus, na sua bondade, tirou a tua estupidez da tua cabeça e tem te colocado neste lugar, tem te salvado, perdoado, regenerado. Bendito seja o nome do Senhor. Que ninguém esqueça disso. Aquele que se glorie-se nisso e me conhecer, diz o Senhor. Vamos estar em pé. Tomei 5 minutos de vocês. Obrigado. Ninguém é tornado filho de Deus por causa da sua origem. Ninguém é tornado filho de Deus por causa das suas obras. Isso ficou bem claro em Jacó e Esaú. Porque Deus fitou os olhos em nós. Deus nos amou em Cristo Jesus. Aleluia, é isso que nos recomenda o Senhor. Só que o nosso coração
tende a olhar e começar a medir. Mas olha, tanto sacrifício que eu faço, tanto esforço que eu faço, e achar que isso pode nos recomendar diante de Deus, ou dizer que nós podemos ser mais ou melhor do que ninguém, melhor do que alguém. Paulo diz, não, absolutamente não. Dependente da cultura. Tanto faz se você conhece muito doutrina, pouca doutrina, se você conhece teologia ou se você não conhece. Se com a tua boca confessares e com o coração creres. Os ateus dizem que a Bíblia é difícil. Eu não leio porque é difícil. Como assim difícil, cara? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É complicada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É tão simples, é tão fácil. Os teólogos dificultam. Os teólogos gostam de dificultar a vida. Os teólogos respondem perguntas que ninguém está perguntando, cara. Se você tem uma biblioteca com 1.000, 2.000, 5.000 livros, e o irmãozinho lá, semi-analfabeto, não tem livro nenhum, mal sabe ler. Tudo que tem do Evangelho é de ouvir alguém pregar e crer. O céu será o mesmo. Aleluia. As recompensas serão a mesma. As dádivas serão a mesma. E eu não estou desprezando o conhecimento. Pelo contrário. Natal está chegando. Pode me dar bastante livros. Mas tem que ficar claro. Nenhuma diferença cultural nos recomenda a Deus. É a graça de Deus que nos faz família, é a graça de Deus que nos faz povo do Senhor, é a graça de Deus que nos faz igreja. É isso que Paulo está dizendo, a igreja de Roma. É isso que Paulo está querendo explicar à igreja de Roma. Havia essa diferença cultural, gregos, romanos, gregos, romanos e judeus, culturas diferentes. Na família de Deus pode haver diversidade. O pai não é o filho não é o pai, o Espírito Santo não é o pai nem o filho e o filho não são o Espírito Santo. Há unidade no meio da diversidade. A igreja é una, mas pode ter uma diversidade cultural. Uns gostam de igreja de um culto diferente, ou de um culto mais sertanejo, outros mais pop rock. Tanto faz. Cristo seja tudo em todos. É sobre isso que Paulo está escrevendo aos Romanos. A igreja não pode haver rachas, divisões. Uns têm um nível intelectual assim, outros estão assim, outros quase nem têm, como as crianças. Mas o sangue de Jesus é o mesmo sobre todos. Pode haver disputa, rachas, desprezo. Os nossos irmãos que usam coque são apenas irmãos que usam coque. Só isso. Ponto. Eu já vi gente falar da Mário Quintana dizendo: você tem que conhecer a nossa igreja. Você não tem que conhecer a nossa igreja. Você tem que conhecer a graça de Deus. Você tem que conhecer Jesus. Não evangelize anunciando a igreja. A igreja não pode salvar. Cristo pode salvar. Este mundo não precisa de uma igreja descolada. Este mundo precisa conhecer a graça do Senhor Jesus. Paulo olha para os gentios, não se vangloriem, não se soberbeçam, não é sobre as boas obras, não é sobre o que vocês fizeram ou deixaram de fazer. A salvação é de graça, pela fé, por Jesus Cristo de Nazaré. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai que está nos céus. O que nos faz igreja, o que nos faz povo de Deus é a eleição. É a escolha do Senhor, é a misericórdia do Senhor. E por esta misericórdia nós queremos te agradecer essa noite. Senhor, obrigado. Não havia nada em nós que pudesse nos recomendar.
Pelo contrário, Senhor, muito pelo contrário, nós merecíamos a morte, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a condenação eterna. Mas um dia, Senhor, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos perdoou, por razões que fogem da nossa mente, por razões do quais foge da nossa mente, Senhor. Aprove ao Senhor olhar a nós e nos olhar, nos escolher, nos chamar graciosamente. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos chamou, Tu nos fez povo de Deus. Nos ajuda a aceitar outros irmãos que também são povo de Deus, que pensam diferente, vestem diferente, sentem diferente. Ajuda-nos também a estender a destra da comunhão para aqueles que Tu estendeu a destra da comunhão, porque quem somos nós de não estender a destra da comunhão para aqueles que Deus tem estendido? Alguns judeus não queriam receber os gentios na comunhão pelo simples fato de eles serem culturalmente diferentes. Senhor, todo preconceito nos nossos corações, todo racismo em nosso coração, todo preconceito, ó Deus, intelectual, econômico, todas as vaidades que carnalmente promovem rachas na igreja, leva cativo essa noite, Senhor, no nome precioso de Jesus. Leva cativo, Senhor, em nosso pensamento, tudo aquilo que nos divide, tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que causa briga, discórdia entre nós, pelo simples fato de o nosso próximo ser diferente. Ó Senhor, nós somos tão cheios de preconceitos, de ideias, ó Deus, preconceituosas, de posições preconceituosas que se opõem ao amor eletivo, ao amor, ó Deus, da graça de Deus, à misericórdia do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a vencer essas barreiras, ó Senhor, no nome de Jesus, assim como o Senhor endireitou a igreja de Roma, assim como essa carta veio poderosamente e fez com que irmãos que têm cultura diferente se aceitassem, andassem juntos em comunhão, toda e qualquer coisa, Senhor, em nosso coração e comportamento, Senhor, que olhar para o nosso próximo, pelo simples fato, Senhor, deles serem diferentes culturalmente, politicamente ou economicamente diferente de nós. E nós, ó Deus, olhamos com desdém ou julgamos. Pedimos a Ti que o Teu santo evangelho quebre isso do nosso coração e nos santifique. Santifique-nos, Senhor, porque nós somos recomendados pela graça de Deus como povo do Senhor. Não pelo que vestimos, não pelo que somos, pela tradição, pelo costume ou pelos hábitos, mas pela cruz de Cristo. Somente pela cruz de Cristo. Obrigado, Senhor. Tudo aquilo que eu não consegui transmitir, Senhor, que o Teu Espírito fale ao coração da igreja do Mário Quintana. É a minha oração essa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Levante as mãos para cima, mão santa, sem ira e sem contenda. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Estamos despedidos na paz do Senhor. Não saia correndo com